Opa, e aí galera, fazendo esse vídeo aqui para falar desse jogo aí que tá no Kickstarter ainda, o Forsaken Forest. Parece que é um jogo bem legal, não tive a oportunidade de jogar ainda, pois acredito que quanto mais players tem para jogar, mais legal o jogo fica. Então ele pode ser jogado de 4 a 12 jogadores, quanto mais gente, mais legal fica. Então, é basicamente o seguinte, um grupo de villagers acordou no meio de uma floresta e eles pretendem chegar na vila deles. Só que essa floresta ela é cheia de caminhos obscuros. Então, nessa floresta a gente vai ter 6 caminhos que são sem saída, um caminho que é o que vai para a vila e o caminho que vai para o inferno, que vai para o Void. Todo mundo morre se for para esse caminho aqui. Então no início do jogo esses caminhos eles vão ser distribuídos por um dos jogadores, que seria o Forsaken. E esse Forsaken ele estaria infiltrado dentro dos jogadores. Assim, durante o jogo, os jogadores eles não vão saber a identidade real um do outro e só vão ter que fazer deduções para saber se a pessoa é realmente aliado ou se é inimigo, tá? É, então voltando aqui, então os jogadores eles começam nesse espaço aqui que é o central e eles têm que chegar nos espaços vermelhos, que cada um desses espaços vermelhos vai ser uma dessas cartas que vai estar. Se chegar em um caminho sem saída, eles podem voltar e ir em outro caminho. Se chegar no Village, eles ganham. Se chegarem no Void, todo mundo morre e eles perdem. A floresta consegue matar todos eles. É, Só que eles acordaram ali na floresta. Só que durante esse sono, a floresta corrompeu alguns desses villagers. Então eles podem começar com uma carta desses espíritos da floresta. Só que tanto a carta dos espíritos da floresta quanto dos village tem o mesmo fundo. Então não dá pra saber quem é quem aí quando estiver distribuindo as cartas, tá? É, Outra coisa, os villages, eles têm dois tipos. Os comuns, que tem escrito Common Folk embaixo, e os escolhidos, que são esses aqui que têm coisas diferenciadas. Então cada um deles tem habilidades únicas que eles podem usar a cada dia. Por exemplo, o Navigation pode olhar cartas de Destination. Uma por noite, eu acho. Quando ele está tipo dormindo, ele sonha com as direções. O Priest ele pode salvar um dos players. Ele dá uma carta de bênção para um dos players poder não sucumbirem à maldição da floresta. A Blessed ela ignora a primeira morte causada por maldição. E assim por diante. O Cursed e esse outro aqui, Shouldered, no jogo físico, essas duas cartas, elas são de lado duplo. Por exemplo, desse Cursed, ele é um villager, só que a alma dele tem traços de Forsaken. Então ela é uma carta no jogo físico de lado duplo. Então se algum jogador for pedir para ver o lado ver qual que é a
a carta, né, de natureza desse jogador, ele vai mostrar o lado Forsaken. Então lá no manual fala para essa carta ela tá esleivada para os outros jogadores não saberem, né, qual que é o tipo que o jogador pegou, né. É, e essa carta aqui, ela é esleivada também, só que o lado dela é um cidadão comum. Então, por exemplo, se algum player pedir para olhar o fundo da carta, o fundo não, né? A regra que esse jogador está seguindo, ele vai mostrar o lado comum. Então, qual a diferença dos dois? Esse jogador aqui, ele vai ganhar junto com os villas, só que porém a alma dele está corrompida. Toda vez que alguém for olhar a carta dele, vai olhar como se ele fosse um Forsaken. Esse jogador aqui, ele joga ajudando os Forsaken. O Shoulder, ele ajuda os Forsaken, ganha com os Forsaken, só que se algum jogador pedir para olhar a sua carta, você vai mostrar o lado do cidadão comum. Então essas são as duas únicas cartas no jogo físico que tem lado duplo, tá? Então, às vezes jogar o player pela carta que você vê ali, às vezes você pode se dar mal, porque você pode estar colocando um cara inocente na forca, né? Que seria o amaldiçoado. Voltando aqui no jogo. Esse jogo ele parece que é complicado, mas ele é muito simples. Ele depois de fazer o setup, eu vou também explicar como que vai as fases do jogo. Depois de fazer o setup, cada jogador vai pegar 3 cartas desse fundinho aqui roxo aqui. No manual fala para poder distribuir, né, porque são cartas pra caramba, 150. Aí fala para distribuir pelo menos em 2 pilhas para uma ficar em cada lado do tabuleiro para ficar fácil de todos os jogadores poderem comprar as cartas, né? Então no início do jogo, cada jogador compra 3 dessas cartas, cada um inicia com 3 dessas cartas, e o fluxo dos turnos vai ser mais ou menos o seguinte: independente da quantidade de jogadores, vão ter 6 turnos e o turno da floresta, independente da quantidade de jogadores. Se estiver jogando 12 jogadores, vai ter 6 turnos e um turno da floresta. Então no turno do jogador, né, tá esse aqui só para marcar, que vai ser um turno de cada jogador e o turno da floresta. Então o que cada jogador faz no seu turno? Ele escolhe uma carta que está na mão dele e joga. Só que essas cartas elas têm 2 tipos de cartas que podem ser usadas. As ações lentas, então as ações lentas só podem ser usadas no seu turno. E as ações rápidas, fast actions. Deixa aqui, ó, essa aqui, ó. Então tem a ação lenta, slow action, e a fast action, né? A ação rápida. Então quando o jogador, para jogar a ação lenta, ele joga só durante o turno dele. Já a fast action, você pode jogar no turno de qualquer jogador. Então o fluxo do turno do jogador seria mais ou menos o seguinte: o jogador compra uma carta para o deck dele, ele usa uma carta que ele quiser, e depois que ele usou a carta, todos os jogadores têm a oportunidade de usar uma fast action se eles quiserem, tá? Então basicamente seria isso, tá? O fluxo do turno do jogador. Depois que 6 jogadores fizeram um turno, lembrando, independente da quantidade de jogadores, se tiverem 4, vão ser 6 jogadores, os 6 jogadores vai rodando, né, em sentido horário. No 7º turno vai se comprar uma carta da floresta aqui. Então nas cartas da floresta podem vir coisas que prejudicam os jogadores, ou podem vir, deixa eu ver aqui, go tonight, ok. Então aqui são 2 tipos de cartas diferentes. Essa carta aqui, enquanto essa carta permanecer em jogo, os jogadores não podem conversar, tá?
Então seria como se fosse uma maldição essa carta aqui. E os outros tipos de cartas é a carta que fala que chegou a parte da noite. Então, por exemplo, se vier uma carta de maldição, volta de novo pro turno do jogador e continua aí em sentido horário até o sexto jogador e depois parte da floresta, compra uma carta de floresta. Mas se vier uma carta que fala que tá de noite, então os jogadores vão dormir e vai acontecer as ações da noite. Então tem dois tipos de coisas que vão acontecer, um na primeira noite do jogo e o outro nas noites subsequentes do jogo até o jogo finalizar, tá? Eu vou explicar direitinho essa questão aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra coisa. Cartas de artefato. São 8 tipos que tem. Elas só podem pegar se os jogadores andarem até os espaços amarelos. Depois eu vou explicar direitinho também como é que faz para andar aqui. E as cartas da noite, que são 3. Então quando eu vou explicar direitinho também como que usa essas 3 cartas aí. Então vamos falar como que funciona a questão aí do intercalar os players e como que a gente decide aí quem que vai ser o Forsaken, quem que vai ser os players. No manual, ele não deixa claro quantos cidadãos comuns ou quantos cidadãos escolhidos você usar no jogo. Então, como o manual não deixa claro, pelo menos esse manual beta aí, o que eu pensei foi o seguinte: a gente pega todos os cidadãos comuns, embaralha com todos os cidadãos que são os escolhidos, né? Tá, a gente pega essas cartas, faz um deck e embaralha todas. Nós temos aqui ainda esses os Forsakens, né? Então, por exemplo, para um jogo básico, assim, o jogo básico, a gente vai usar só cidadão, a gente não vai usar os escolhidos, vai usar só os comuns. Para um jogo básico de Forsaken, a gente vai usar só o Forsaken, a gente não vai usar esses outros 3 aqui de cima não, tá? Então, eu estou aqui montando, teoricamente, um jogo para um jogo avançado. Então, vamos supor que a gente estivesse fazendo um jogo aí para 6 pessoas, por exemplo. Então teria 2 Forsakens, porque no jogo tem a tabela de quantos que você vai utilizar, né? Quer ver? Deixa eu ver se tem aqui nesse... No jogo ele tem a tabela para você saber quantos que você vai usar de Forsaken para cada quantidade de players, mas basicamente acho que é um jogo de 6 pessoas, acho que usa 2 Forsakens. Então a gente pega todos os Forsakens aqui e vamos juntar eles também, vamos virar e vamos embaralhar eles. Então vamos supor que para um jogo de 6 pessoas a gente vai usar então 4 cartas dos cidadãos e 2 de Forsaken. Então 2 players vão ser Forsaken. A gente vai embaralhar todas as 6 cartas, vamos separar essas aqui sem olhar o que tem nelas e vamos entregar uma delas para cada jogador. Então um para esse jogador, um para esse jogador, um para esse jogador, vamos entregar uma para cada jogador. Os jogadores, eles vão olhar em segredo qual que é a carta que eles têm. Então eles vão virar, ó, esse aqui é o Priest. Nenhum jogador sabe qual que é a carta do outro, né? Todos olham em segredo. Aqui, o daqui é um Forsaken, um Children. Então ele é aquele de face dupla. Se algum jogador pedir para olhar a carta dele, ele vai mostrar uma carta de cidadão comum. E nós temos um cidadão comum,
um amaldiçoado e um priest nesse jogo aí. E 2 Forsaken. É. Então tá. Então a gente vai seguir. O jogo vai começar na parte da noite. Então nós vamos seguir essa tabela aqui. Como que vai funcionar? Depois todos os jogadores descobriram quem que é o Forsaken e quem não é. Ok, beleza. Então a gente vai seguir esses 11 passos aqui. Então, primeiro, o cara que vai ser designado para poder falar isso aqui, se for um dos jogadores, ele vai ter que decorar, né? E pode ser alguma outra pessoa que está fora do jogo ficar só para poder acompanhar e poder narrar o que tem que fazer, porque iniciando o jogo é difícil decorar isso aqui tudo. Então, no início do jogo lá, todo mundo vai fechar os olhos. Todo mundo vai fechar os olhos, todos os jogadores. Então, se tiver shoulder no jogo, ele vai abrir os olhos e vai virar a sua carta para o lado de cidadão comum, né? Mostrando que o lado de cidadão comum vai manter ela revelada até os outros Forsakens despertarem. Então um shoulder é o primeiro que vai despertar se estiver no jogo. O terceiro passo, então no caso, esse cara aqui, ele abriria os olhos primeiro, né? E viraria no jogo físico, ele vai virar lá no slave dele lá a carta do shoulder para a carta do cidadão comum. Então todo mundo que for enxergar a carta dele vai ver uma carta de cidadão comum. Então o terceiro passo, todos os Forsaken vão abrir os olhos, né, vão despertar e vão ver quem que são os parceiros deles lá no jogo. Eles vão decidir entre eles como que vai ficar as cartas de destino. E eles têm um tempo para isso. Não precisa ser 30 segundos aqui não. Acho que tem que ser um pouco mais, né? Porque os jogadores comunicando com gestos e tal. Mas enfim, aí eles vão decidir entre eles onde eles vão colocar as cartas de destino. Aí eles vão colocar lá e tal. Só que nisso, o jogador que está narrando, ele não pode simplesmente abrir os olhos, falar assim, ó, eu abri os olhos aqui que já passou o seu tempo de poder colocar as casas. Não, tem que fazer uma contagem regressiva. Todos vão abrir os olhos em 10, 9, 8, 7, 6. Para esse jogo ser legal, os jogadores têm que entrar no clima e jogar honestamente, senão o jogo vai ser um lixo. Porque os jogadores vão saber ali de cara quem que está fazendo e tal. Então, para o jogo ser legal, tem que jogar de uma maneira honesta. Então, antes de falar para o pessoal abrir os olhos, faz uma contagem regressiva ali que seja de 10 segundos e tal, para os jogadores colocarem, dá tempo de colocar as cartas e não dar nas caras de quem que é quem ali. Os Forsaken, ok. Então passou ali o terceiro passo, colocaram as cartas de destino. Então, os Forsakens, o quarto passo, os Forsakens vão fechar os olhos, vão voltar a dormir. 5 passos. Os Forsaken, eles vão levantar a mão com os olhos fechados. Eles vão levantar as mãos com os olhos fechados, eles vão levantar as mãos e para que o covarde, né, que é esse Forsaken aqui, ó, possa identificar eles. Então, lembrando, os Forsakens vão estar com os olhos fechados e com as mãos levantadas. Aí o covarde ele vai despertar e vai saber quem são aqueles os Forsakens que estão fudendo o jogo ali. Lembrando que o covarde ele ganha se os Forsakens ganhar. Só que os Forsakens não sabem quem é o covarde, tá? Então, por exemplo,
os Forsakens podem matar o covarde, por exemplo, e ficar ruim pro lado dos Forsakens, tá? Então os Forsakens não sabem quem é o covarde. O covarde fecha os olhos, os Forsakens abaixam as mãos. O navegador, que é esse carinha, ele não entrou no jogo não, mas o navegador é esse carinha aqui, ó. Então o navegador, no passo 8, navegador ele vai abrir os olhos e vai espiar uma carta de destino da escolha dele. Então o navegador abre os olhos e vai virar uma carta de destino. Ah, vou virar isso aqui, vou ver. Sem saída. Ok, navegador olhou 15 segundos. Ok. Passo 9, o navegador volta a dormir. O 10, o village amaldiçoado vai despertar e vai virar a sua carta pro lado dos Forsaken. Então, o amaldiçoado lá, o que entrou nesse jogo, cadê o amaldiçoado, gente? O amaldiçoado tá... Amaldiçoado... o amaldiçoado tá aqui, ó. Então o amaldiçoado ele vai pegar e vai virar a carta dele lá no Slave, lá pro lado dos Forsaken. Então a carta do amaldiçoado tá no lado dos Forsaken e do outro cara lá tá do lado dos Villager. Então se os Villager lá na loucura lá for mandar pra forca, porque olhou a carta desse aqui, viu tal, eles vão matar um inocente, que o cara só tá amaldiçoado. Ou se olhou aquele ali e viu que ele não tá amaldiçoado, não vamos mandar ele pra forca não, que ele é brother. Mas ele na verdade é um Forsaken que tá fudendo o jogo. Então é muito legal isso no jogo. E depois eu vou explicar essa questão aí de forca e também, que dá pra você poder matar um player mandando ele pra forca, tá? Então o Cursed vai só acordar para virar a carta dele e depois todo mundo desperta. Então esse aí é o somente da noite 1. Então todo mundo acordou ali no dia ali. Então beleza. Todo mundo acordou, abriu os olhos, tá? Então a gente não vai usar isso aqui ainda. Todo mundo acordou, abriu os olhos, viu ali, tal, tá com as cartinhas viradas todo mundo. Vamos separar essas aqui, que essas aqui não são do jogo, né? Que não são do jogo, não. Aí tá todo mundo ali com as cartinhas em segredo viradas e tal, pá. São 6 players, tá. Aqui. Todo mundo bonitão. Aí vai começar o fluxo do turno, né? Então vamos guardar isso aqui. Então vai começar o fluxo do turno. Todos os jogadores compram 3 cartas, vão estar com 3 cartas na mão e decide aí de uma maneira randômica, jogar um dado, qualquer coisa a dedanho para ver quem vai ser o primeiro player. Então é o jogador que decidiu o seu primeiro player, ele vai comprar uma carta e vai jogar uma carta da mão dele. Todos os jogadores vão ter oportunidade de jogar uma Fast Action e vai fazer isso até chegar no turno 7, que é o turno da floresta. Então chegou o turno da floresta, a gente compra uma carta da noite. Se for algum tipo de maldição, alguma coisa, é resolvido naquela hora. Se for anoiteceu, então aí a gente vai começar a ler esse outro lado aqui até o jogo terminar, tá? Depois eu vou ler esse outro lado aqui. Eu vou falar sobre as ações aqui do tabuleiro. Então nesse deck de cartas aqui nós vamos encontrar todas as coisas que a gente vai poder fazer durante o jogo com nossas ações. Por exemplo, como a gente inicia nesse centro aqui, para a gente poder iniciar um caminho, a gente tem que ter uma carta dessa que usa ela como ação. Então o que, que a gente faz? A gente faça um caminho. Então a gente tem que fazer um caminho que conecte ao central ou um caminho que conecte a um outro espaço de caminho. Então a gente vai andando
até chegar no espaço que a gente queira. Pode se mudar o caminho e para uma outra direção. Só que se, por exemplo, o jogador ele, vamos colocar que ele chegou até aqui, por exemplo. Aí a gente já vira a carta ali para ver o destino. Então não tem como, por exemplo, o jogador chegar ali, viu o que tinha de destino e desistir e voltar. No seguinte quesito, vamos supor que ele achou o Void. Se achou o Void, os jogadores eles estão andando como um grupo na floresta. Então todo mundo morre. Se achou o Village, então os jogadores ganham o jogo. Os Village ganham o jogo, tá? E se traçar um caminho até aqui no artefato, a gente vai encontrar um artefato ali na floresta. Então, foi até o artefato ali. Então a gente encontra um artefato na floresta. É bom porque eles podem ajudar durante o jogo, facilitando. Deixa eu ver aqui alguma outra coisa. Então, para poder fazer o caminho é com essa carta. Para poder... Nós temos aqui em cima alguns símbolos, né, das cartas, igual aqui é uma mãozinha. Então, no manual a gente encontra para que é cada uma desses símbolos. Carta de arma, carta de aliança, resistência, descoberta, navegação. Então, por aí vai. Tá? Outra coisa que eu tenho que falar do jogo é o seguinte. A carta da forca. Tem cartas aqui que você pega as cartas do outro jogador, tem cartas aqui que você olha qual que é a carta de... Qual a carta de... que o jogador tem em mãos lá escondida. Agora aqui, vamos à forca aqui. Forca. Rosen Revelation. E esse jogo, durante a partida dele, é um bate-boca fudido, porque os Forsaken vão estar tentando enganar os jogadores para levar eles pro buraco, e os jogadores que são realmente os village vão tentar convencer os outros villagers de seguir eles, mas em quem você vai acreditar? Porra, tá difícil. Aqui, place... Não, aqui é só para o jogador ficar impedido de fazer a ação durante o turno. Porra, tá difícil achar uma carta de forca aqui, viu? Aqui. A carta de forca. Como funciona? Então ela é uma ação lenta. A gente vai mandar esse jogador para a forca. Então, vamos supor que você está suspeitando que pelas atitudes ou pelo caminho que o outro está traçando ali, você está suspeitando que ele é um Forsaken. Às vezes o cara é até o navegador, né? Que está tentando, ele virou a carta e viu que era o destino e está tentando convencer a galera a poder ir para aquele destino lá, vamos para aquele destino. Ele não pode falar, eu sou o navegador, vamos para aquele destino. Dizer, ô galera, vamos para aquele espaço lá e tal, vai dar bom, vamos lá. Aí o cara viu ali, porra, esse cara tá estranho, hein? Vou meter uma forca nele ali. Então, como funciona a questão da forca? O jogador que vai para a forca, ninguém pode falar nada, todo mundo fica calado. Esse jogador que foi mandado para a forca, ele pode pedir para até 3 jogadores fazerem perguntas para ele. Qualquer tipo de pergunta, tipo, por que você está indo para aquela direção? Ou por que você jogou aquela carta? Então, até 3 jogadores, para cada um fazer uma pergunta. Depois que essas perguntas são respondidas, aí todos os jogadores vão votar se ele vai morrer ou não. Se ele for morrer, então ele sai do jogo ali e tal, acabou. E se os jogadores votarem
para ele continuar, então a forca não deu certo. Então, basicamente, é assim a questão da forca, tá? E as outras habilidades que tem nas cartas e as outras coisas, é só dar uma olhadinha aí. Então tem muito tipo de carta aí que dá para poder ser jogado durante o jogo. Uma outra questão que dá para fazer no jogo é, por exemplo, às vezes você vai estar com tanta carta e não vai dar para usar nenhuma é útil para você, ou mesmo sua estratégia de forsaken lá e tal, desfazer de cartas boas para poder fuder o jogo, né, da galera. Você pode descartar duas cartas para poder comprar uma nova carta lá do deck lá, tá? Então é uma ação que o jogador pode fazer também. Deixa eu ver aqui. Ok, vamos falar aí, então a partir da segunda noite. Então, a partir da segunda noite, a gente vai sempre ler esse lado de cá. Então, todo mundo vai fechar os olhos. O 2, o navegador vai despertar primeiro e vai dar uma olhada em algum outro destino da escolha dele. O navegador vai voltar a dormir. O oráculo, que é um outro escolhido ali daqueles villager lá, ele vai despertar e vai dar uma espiada em uma carta de um jogador da escolha dela, tá? Então ele vai poder espiar um jogador da escolha dela. Vai lá e vai virar a carta e vai ver. O oráculo volta a dormir. O priest, ele vai despertar e vai colocar a carta de ação do priest no topo das cartas de um dos jogadores que ele desejar. Então aí vai começar a entrar essas Night Actions aqui. Então qual que é a carta do priest? Seria essa aqui, ó. Então, só que todo mundo está com o olho fechado, então os Forsakens não vão saber quem que o Priest protegeu. Então o Priest vai lá e vai escolher um jogador e vai colocar a carta virada junto com as cartas do jogador. Ok. Do jogador que ele quiser, inclusive ele mesmo, né? Então, aí o Priest vai dormir de novo. Os Forsaken vão despertar e vai colocar o Forsaken, as ações de Forsaken no deck que eles quiserem. Então, os Forsaken eles têm duas ações. Uma, independente de qual Forsaken tiver no jogo, eles vão usar essa aqui, que é uma maldição. Então o jogador que acordar com essa carta, se ele não resolver essa carta aí no próximo dia, ele morre, tá? Tira essa carta, revele ela, você estará morto se você não resolver essa carta aqui, tá? Então, o Forsaken vai escolher um jogador desses aí, dos players, para colocar essa carta de maldição na mão dele. Voltando lá na carta. Então, ok, cadê a gente? Tá desse lado. Forsaken desperta. E falando aqui da outra carta aqui do Forsaken, que eu esqueci, peraí. E esse aqui, ó, que é o Entangle, ele é usado somente se tiver esse Forsaken aqui no jogo. Aqui, quer ver? Cadê os Forsakens? Rola. Somente se tiver o Silencer. Coa. Ué? Tem um Forsaken que chama Silencer aí, cara. Ele tá no jogo? The Silencer. Tá no jogo aí, o Silencer. Então, como funciona aí, se tiver o Silencer no jogo? Ele vai pegar essa carta aqui e vai colocar na mão de um player também aí da escolha dele.
Então, colocou aqui no Priest aqui. Então, o jogador que ele tiver com essa maldição aí, se você acordar da noite com essa carta na mão, vai revelar ela pro grupo. E o jogador ele não vai poder falar ou fazer qualquer ação durante o próximo ciclo de turno. Então ele vai ficar fora da próxima rodada de jogo aí. Até e a carta de floresta de novo. Ele vai ficar seis rodadas no mínimo aí, sem fazer porra nenhuma. Esse cara que tá tango, ele não pode falar merda nenhuma no jogo, dar dica, porra nenhuma, vai ficar calado aí. Então escolheu, mas o cara não sabe que esse aqui é o Priest, não, só sabe que ele é um villager. Então colocou aí a maldição nele. E esse outro aqui tá amaldiçoado no dia. Voltando lá, beleza, a gente colocou as maldições dos Forsakens. Aqui o Silencer colocou a maldição dele. Forsaken vai fechar os olhos, né, voltar a dormir e todo mundo desperta. Aí todo mundo desperta, vai virar as cartinhas. Isso aqui, porra, eu tô marcado pra morrer. Aí o Priest, né, que se protegeu. Eu tô com essa macumba aqui. Vai mostrar pra galera e vai ficar calado. Se você... Ritual Sacrifice, você pode revelar o teu Eyes, retorna essa carta para... Então essa carta aqui só dá para salvar o Ritual Sacrifice. Então esse jogador aqui tá amaldiçoado no caso. Todos os jogadores vão ter oportunidade de olhar as 3 cartas que eles têm nas mãos, as cartas que eles têm nas mãos, para ver se dá para poder salvar esse doidinho aqui. Por exemplo, tem uma cartinha aqui, quer ver? Que eu até vi ela aqui, ó, que dá para poder salvar o cara. Aqui, ó. Revive um player que está na porta da morte lá. Então dá para poder usar essa carta para poder tirar ele desse ritual de sacrifício aí. Então salvaria esse player se algum dos jogadores tivesse com a carta dessa. Caso não, esse jogador morre e sai do jogo. Ele pode ainda conversar com os outros jogadores, dar alguma dica, vai por ali e tal, não, por aí você vai se fuder, não sei o que, tipo coisa assim, mas ele tá fora do jogo para termos de ganhar ou perder, né? Uma última coisa para falar do jogo é o seguinte. Deixa eu juntar isso aqui. Uma última coisa para falar do jogo é o seguinte, cara. Essa questão de quantidade de jogadores, se a qualquer momento tiver a mesma quantidade de cidadãos comuns que a de Forsaken, os Forsaken ganham, tá? Então, se tiver, por exemplo, em um jogo para 4 jogadores que tem um Forsaken, o Forsaken conseguiu matar 2 jogadores, então ficou um cidadão comum e um Forsaken ganhou o jogo. Se tiver um jogo de 6 jogadores, os Forsakens conseguiram matar 2 jogadores, ficou 2 jogadores e 2 Forsaken, os Forsakens ganham. Então, se a qualquer momento do jogo tiverem a mesma quantidade de Forsaken que de players, os Forsakens ganham. Se a qualquer momento do jogo os jogadores conseguirem mandar pra forca aí todos os Forsaken, os jogadores ganham também, tá? Então acredito que é isso aí. Não sei se dá pra jogar esse jogo aqui pelo tabletop. Não tenho certeza se dá pra jogar o jogo pelo tabletop. Tentarei achar em um grupo aí de uns 5, 6 pessoas aí, eu vou tentar jogar ele posteriormente e
falo aí sobre as minhas impressões sobre ele aí, possivelmente fazer também um gameplay. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa aí das coisas que eu expliquei, falei, só perguntar aí que eu tento responder nos comentários, ou talvez faça algum outro vídeo aí um pouco mais elaborado se esse não ficou bom. Valeu aí, obrigado por assistir e bom jogo.